Já parou para pensar na liberdade que você e eu temos para fazer isso? Eu estou aqui num lugar, não há nenhuma força militar do meu lado me ameaçando, a minha Bíblia está aqui e eu escolhi qual das Bíblias que ia pegar para trazer e plenamente livre eu estou no lugar falando com você. Você também está desfrutando de uma liberdade que é relativa, mas é uma liberdade para agradecer a Deus de verdade. Pode ser que nesse momento você esteja na sua casa, na casa de alguém, em algum lugar, mas o fato é que Deus proporcionou um espaço para esse encontro e a gente tem que agradecer a Deus e muito por isso. Neste dia em que nós vamos conversar sobre a Palavra de Deus, aqui no seu programa, a adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus, pare e pense só um pouquinho sobre este assunto. E eu vou explicar contando uma história breve. Um palestrante tinha uma fama internacional e ele tinha um motorista que estava com ele o tempo todo. Essa história ficou bem conhecida e bem falada. Ela repetiu-se como se repetiu na história as muitas palestras dele. Tanto que aquele motorista, de tanto ouvir as palestras, já sabia até quando ele falaria uma piada. Um dia eles estavam conversando a caminho de uma palestra e um falou para o outro assim, olha, você já me ouviu tanto que hoje é você que vai falar. E como as pessoas aqui nesse lugar não me conhecem, você pode ir lá e fazer o que você for falar, que eu tenho certeza que você vai se dar bem. Eles gostaram da brincadeira e um se colocou no lugar do outro, o palestrante se colocou como motorista e o motorista deu a palestra. Acabada a palestra, chegou o momento das perguntas. Na hora das perguntas, começou uma, segunda, mas a terceira pergunta é uma que nunca ninguém tinha feito. E o palestrante ali, vestido de motorista, sentado lá no banco, pensou, e agora? Então ali, aquele seu motorista, vestido de palestrante, começou a rir da pergunta e de uma maneira bem calma, olhou para aquela pessoa que perguntou e falou assim, essa pergunta que você fez é tão fácil, mas tão fácil que eu nem vou responder, eu vou deixar que o meu motorista responda. Ali uma jogada, e encontra-se nessa ilustração, nessa história, um inteligente e um sábio. Alguém que tinha muita informação e alguém que soube resolver imediatamente, com muita perspicácia, o problema. Muitas pessoas comentam e, de uma maneira assim muito rápida e equivocada, chamam inteligência de sabedoria. Outras pessoas, ao falar de inteligência, trazem a quantidade de informações como uma capacidade cerebral de processar essas informações. Mas se a gente desacelera, nós vamos perceber que inteligência não é a mesma coisa que a gente juntar uma quantidade de informações. E quando a Bíblia, então, fala de sabedoria, ela está falando ainda de uma outra coisa. E se a Bíblia está falando disso e fala disso como uma necessidade, obviamente nós temos que parar e deixar que o autor da sabedoria fale conosco dessa necessidade tão grande que temos. E é disso que nós vamos falar nesse programa. Eu te espero, porque só está começando. Eu voltei, como eu prometi, e que bom que você está aí junto comigo. Nós vamos passar os próximos minutos juntos e eu quero te chamar para continuar de forma prática aquilo que eu te disse alguns segundos atrás. Conhecimento é tremendamente necessário. Precisamos conhecer. Nós estamos falando de fé e a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, obviamente, quando alguém tem fé em Deus, tem fé naquilo que Ele falou. E Cristo fala. Eu paro e falo muitas vezes para as pessoas que se Jesus tivesse vindo apenas para pagar o preço do pecado e nada mais, Ele já tinha vindo aqui, já direto na cruz, ou tinha mandado um anjo nos dizer, Jesus morreu por você em algum lugar do universo, já pode celebrar. Mas não, Ele viveu uma vida toda aqui. Viveu sua infância, seu desenvolvimento, sua adolescência, sua juventude, seu ministério, batizou-se na nossa frente, agiu na nossa frente e nos ensinou como viver e falou. E aquilo que Ele falou é muito importante para a nossa fé, portanto o conhecimento é importante. Eu falo do conhecimento de fé, mas Cristo nos estimula a nos desenvolver em conhecimento.
Tem mais coisas. Nós precisamos ter uma mente perspicaz. Precisamos ter uma mente que está funcionando bem, com todos os seus sistemas ali funcionando bem e ajustadamente. Do contrário, não falaríamos tanto de princípios de saúde que, se negligenciados, diminuem a nossa capacidade cerebral. Nós fazemos muitas coisas, por exemplo, você já ouviu falar da prática do jejum e Deus disse do jejum. Nós falamos de gente que jejua e de exemplos bíblicos de pessoas que se colocaram numa prática na relação mente e corpo para que a sua mente seja potente, sábia e que possa responder aos chamados de Deus e do Espírito. Mas falamos de sabedoria também como discernimento, portanto, nós precisamos dessas três coisas funcionando concomitantemente, tudo junto ali. Falando disso, conforme eu disse, olha só, eu falei de crer. Crer é crer em alguma coisa. Quando se crer em alguma coisa, essa crença, essa informação que vem do Senhor, ela entra em cada aspecto da nossa vida e uma crença vira uma prática. Nós identificamos crença como prática. É por isso que, se você está dizendo que você tem fé, o universo inteiro pergunta: fé no quê? Fé em quem? E a fé, sim, ela é testemunhada também com as palavras que chegaram a nós e, a partir delas, as que vão sair de nós e, às vezes, sem palavras, elas vão testemunhar a partir das nossas ações. Olha, a revista Esperança Novo Tempo, eu creio, fala dessas e de outras coisas, mas, acima de tudo, elas são palavras de fé que fundamentam a vida, que fundamentam as bases da nossa crença e da nossa prática. Ela foi preparada para você de forma profunda, mas muito didática. Eu vou dizer mais ainda, de uma leitura muito gostosa, que você pode pegar, se você gosta de anotar, você vai ter ali um monte de coisas que vão te proporcionar esse exercício. Se você gosta de fazer junto com os outros, olha aqui, ó, presta bem atenção, olha que capa bonita e olha que convite sério. Vai lá. Entra no nosso site novotempo.com/escola bíblica. Se você já está com o computador perto aí, ou o seu próprio celular, novotempo.com/escola bíblica, e a partir de lá você já vai preencher seu cadastro e pode esperar essa revista que ela vai chegar na sua casa. Se você quiser, você pode ligar para a gente pelo nosso WhatsApp, 12 98244-4449. A revista chega para você sem custo, porque ela faz parte da nossa programação. E fazendo parte da nossa programação é a maneira que a Novo Tempo tem de convidar as pessoas a viver e compartilhar a inteligência da fé. Você está com Bíblia aí? Sim? Eu quero fazer duas coisas com você agora. Pegar a sua Bíblia, e eu vou apanhar a minha Bíblia que está aqui junto comigo, e juntos nós vamos orar, pedindo para que Deus nos conceda neste momento a sabedoria que vem dele, para que tenhamos luz para pensar como ele a partir dele. Pegou sua Bíblia? Sim? Com a Bíblia à mão aí, ou você só usa um aplicativo no celular, eu estou com a Bíblia aqui, eu quero falar com Deus por mim e por você. Querido Deus, que alegria por, em nome de Jesus, poder te chamar de Pai. Tu és a fonte, tu és a luz, tu és o nosso Criador e te exaltaremos para sempre por isso. Tenho alguns pedidos a te fazer, Senhor, neste momento. Eu te peço por mim, para que mesmo sem saber, sem conhecer os corações com os quais eu falo, eu peço que a tua palavra chegue até eles, nas necessidades deles, nas sensibilidades deles e nos anseios deles, porque tu os conheces. Te peço por eles, Senhor, para que neste momento haja uma compreensão adequada da tua palavra, um coração que se incline à tua palavra e com humildade, Senhor, tenhamos a sabedoria que vem de ti. Te peço por nós que possamos nos unir enquanto povo e nos unir conectados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abrindo a sua Bíblia perto do final dela, você vai encontrar a Epístola de Tiago. Falando sobre a Epístola de Tiago, ela está classificada na Bíblia naquilo que os teólogos nós chamamos de epístolas universais. O que são as epístolas universais? São aquelas que os apóstolos enviaram para muitos lugares e muitas igrejas ao mesmo tempo. Elas são para todos os crentes e elas têm assim esse aspecto de amplitude. Para você diferenciar, Paulo escreve, por exemplo, na Bíblia, preservadas as epístolas para a igreja de Corinto. Obviamente, elas são verdades para todos os cristãos em todos os tempos, mas a partir de uma realidade
que foi vivida para aquela igreja, naquela comunidade em Corinto. Assim, para a região que recebeu a carta aos Gálatas, mas aqui a carta de Tiago, a epístola de Tiago, ela começa dessa forma, Tiago capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Portanto, é uma epístola que é mandada para todo mundo e ela vai tratar de um tema bem amplo. E aqui, essa amplitude de pessoas que recebem, Tiago vai tratar de muitas coisas, a construção da igreja, ele vai tratar de um problema que ele está entendendo que essas comunidades estão enfrentando, mas ele também vai falar de um aspecto muito importante e muito prático. Como se vive. Exatamente. É por isso que para muitas pessoas, e eu sou uma delas, Tiago é um livro de sabedoria, porque ele escreve no falar de sabedoria, há muitos paralelos com o que Cristo falou no Sermão do Monte. Nós vamos perceber isso, falar, uau, é exatamente do mesmo jeito que Jesus fala no Sermão do Monte. Em outro momento, nós vamos perceber a construção dos versículos que parece o jeito de Provérbios ser escrito. Portanto, há muita sabedoria e a sabedoria da Bíblia que é sempre prática. Então, se a gente quer saber um pouco sobre sabedoria, é bom ler o texto de Tiago e analisar como que ele faz isso. Nós vamos tentar fazer isso agora com a ajuda do Espírito Santo. Ao ler o texto, quero te convidar para a gente se concentrar no texto que está no capítulo 3 dessa carta, dessa epístola de Tiago, e há aqui alguns versículos a partir do versículo 13. Se você achou, eu quero ter a alegria de ler com você do versículo 13 até o 18. Você achou? Está me acompanhando aí em casa? 13 ao 18, vou começar aqui. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Na hora, Tiago já choca a gente pelo Espírito Santo e a gente é obrigado a desacelerar a leitura, porque ele está falando uma coisa que nos surpreende quando a gente lê o texto bíblico. Primeiro, porque a palavra inteligente só aparece desde Mateus até Apocalipse aqui. Não existe essa expressão fora do livro de Tiago. Ninguém usa ela. Tiago usa. E ela usa juntinho com sabedoria. Aliás, foi pensando nessa frase que eu comecei falando para você que tanto inteligência como sabedoria são necessários. E aqui eu já vou dizer para você algumas coisas que Tiago está falando aqui. A gente precisa saber, a gente precisa conhecer e nós precisamos de informação. Pensa comigo, nós que vivemos no século XXI, nunca houve tanta informação disponível. E muita, mas eu suspeito que há poucos episódios na história onde a sabedoria foi tão rara. Hoje a gente perdeu o direito de falar não sei. Eu tenho 2 filhas, uma no comecinho da adolescência e uma no ápice da infância. E existe uma coisa que eu podia falar quando eu discutia com os meus, ou brincava com os meus coleguinhas quando eu tinha a idade delas, que elas não falam mais. Quando eu tinha a idade delas, a gente falava assim, qual é o avião mais rápido de todos os exércitos que existem, ou todas as forças aéreas que existem? E a gente podia falar, não sei. Quem é mais rápido, o falcão ou o guepardo? A gente falava, não sei. Hoje, se eu faço uma pergunta dessas, eu falo para minha filha, não sei. Ela fala, pega aí seu celular e procura no Google. Não há mais. E não procurar já virou quase uma imoralidade. Não saber é quase coisa de preguiçoso, né? Falar, não sei. Não sabe por quê? Só olhar aí, não é? As pessoas perderam o direito de saber, não sei, pela quantidade enorme de informações que está não somente sendo produzida, mas sendo disponibilizada. E mesmo assim, a inteligência e a sabedoria parecem ter brigado, e a Bíblia vem para responder perguntas que nós perdemos a capacidade de fazer, porque no verso 14 diz assim, olha só. Aliás, antes de ir para o 14, presta atenção. Se você é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, e anota bem essa palavra que a gente vai votar ela, mediante condigno proceder as suas obras. Portanto, antes de qualquer coisa, pense comigo, o que Tiago está falando, antes de qualquer coisa sobre sabedoria sabedoria não se isola na mente de alguém. Porque toda sabedoria para ele, se é verdadeira, ela vai aparecer em proceder, em obras, em um condigno proceder. Portanto, sabedoria na Bíblia, nas palavras descritas nessa epístola, ela é sempre prática e ela sempre vai aparecer em uma forma de comportamento.
Se, pelo contrário, diz o verso 14, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Vamos parar um pouquinho nos versos 14 e 15, porque ele está dizendo uma coisa. Ele está dizendo que a inveja aqui é muito mais do que um sentimento. A inveja aqui é muito mais do que um fenômeno emocional. Ela é produto da falta de sabedoria. Ele trata a inveja como pecado. Ele diz assim, se você é invejoso, você tem uma inveja amargurada. Se na comunidade que você pertence, esse tipo de sentimento predomina, se há um sentimento faccioso, ou seja, se a nossa maneira de lidar, de agir, de falar, separa, gera facções, divide, partidariza, vou usar uma expressão aqui bem falada, polariza, isso não tem nada a ver com sabedoria. Muito pelo contrário, e nem ouse gloriar disso e não minta contra a verdade. Você não pode dizer que você foi entregue à verdade, a verdade domina você e é uma pessoa sábia se a sua forma de se comportar gera separação entre as pessoas, polarização entre as pessoas, facção entre as pessoas. Ele fala, não se glorie disso, não diga que você é crente enquanto a sua posição vai dividindo pessoas. Ele fala, isso não é sabedoria. Muito pelo contrário, e aí ele vai categorizar isso em 3 palavras que geralmente nós tratamos ela como palavras separadas, porque ele vai dizer assim, onde há, e ele vai dizer assim, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Vamos parar e pensar um pouquinho sobre isso. Quando o Tiago está falando isso, primeiro ele está dizendo, você não deve ser feliz e se alegrar com uma característica que você acha que é boa, mas a verdade é produto do pecado. Segunda coisa, quando você fala dessas coisas aí, ó, e fala desse sentimento, que você está dizendo que isso está no seu coração, isso aí, essa sabedoria não vem do alto. Então ele está dizendo um alerta para a gente, eu vou compartilhar esse alerta para você. Ele está nos dizendo que existem 2 tipos de sabedoria. Então não basta eu procurar a sabedoria. Eu tenho que procurar a sabedoria verdadeira, porque ele está deixando bem claro que existe uma sabedoria que vem do alto e existe uma sabedoria que não vem do alto. Portanto, há sim uma forma de pensar, uma forma de analisar, uma forma de se expressar, uma forma de trabalhar conhecimento que não é sábia ou é uma sabedoria que tem uma outra fonte. E ele considera essa fonte como uma árvore que tem 3 galhos. Ela é, portanto, terrena, animal e demoníaca. Essa expressão que ele coloca, terrena, animal e demoníaca, nós vamos perceber na própria construção do texto que são 3 coisas em oposição às que ele falou. Terreno, que ele está dizendo que isso é humano, ou seja, ela é em contraposição ao espiritual. Ele vai dizer de uma sabedoria espiritual e a sabedoria falsa, ela é terrena. Ele vai dizer de uma sabedoria que ela trabalha a mente em mansidão, sem competição, que é do coração, em oposição a animal. Ela fala de uma sabedoria produzida por Deus em oposição a Satanás. Mas chama muita atenção que são 3 coisas que nós falamos separadamente. E se nós falamos separadamente, por que ele está juntando aqui o que é terreno, ou seja, o que é humano, o que é animal e o que é demoníaco? E aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque não é a primeira vez que isso aqui está sendo juntado na Bíblia. Jesus estava conversando com seus discípulos e ao conversar com seus discípulos, a conversa começa assim, que dizem os homens que eu sou? E aí eles falam, alguns dizem que você é Jeremias, João Batista ou um dos profetas. Aí Jesus continua no texto falando assim, e vocês? Que dizem vocês que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A resposta de Jesus, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus está dizendo sobre a sabedoria expressa na expressão correta de Pedro? Está prestando atenção comigo? Quando Jesus faz uma pergunta e Pedro dá uma resposta incrível, maravilhosa, Jesus reconhece a sabedoria e fala, essa sabedoria vem do alto. Porque foi meu Pai que te revelou isso. Você disse uma resposta que Deus inspirou você a trazer. Isso é uma aprovação da sabedoria de Deus. No mesmo texto, seguindo alguns versículos, Jesus passou a dizer-lhes o que lhe ia acontecer, que ia sofrer na mão da liderança
política e religiosa, que ele ia sofrer aquelas agruras e que ia morrer por eles. Nesse momento, o mesmo Pedro olha para Jesus e fala, mestre, longe de ti que faças tal coisa. Olha só, Senhor, puxando Jesus de lado, Pedro coloca-se como um adulto na sala e fala, Jesus, não faz isso não. A resposta de Jesus para Pedro foi, para trás de mim, Satanás. E agora se concentre nisso. Porque quando Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás, ele fala, porque não cogitas, não pensas, não raciocinas sobre as coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Neste momento, também no texto, Jesus juntou o terreno e animal com o demoníaco. E ele fala, Satanás, para trás, porque você está pensando nas coisas dos homens. O que Jesus está nos alertando aqui é que nem sempre as forças do mal vão nos chamar a atenção para algo antinatural ou sobrenatural, ou místico, ou não explicável naturalmente. A própria humanização das questões divinas já é demoníaco. Ou seja, Satanás nem sempre se apresenta como Satanás, mas ele apresenta a Deus como nós mesmos. Ouvi uma frase e eu quero compartilhar com você, Deus não colocou poder nas nossas palavras, Deus colocou poder nas palavras dele. E as nossas palavras somente serão poderosas quando as palavras dele estiverem em nós. O nosso raciocínio somente será um raciocínio divino e poderoso quando nós abrirmos mão do nosso raciocínio e começarmos a raciocinar como eles. Paulo, escrevendo aos Romanos, logo no primeiro capítulo, ele diz isso, que esses homens, inculcando-se por sábios, se fizeram loucos, seguindo o quê? O seu próprio raciocínio. Paulo não está falando que eles pararam de raciocinar e se fizeram loucos. Paulo está falando que eles começaram a raciocinar como homens, de maneira carnal, humanizada, eu vou usar uma expressão, de uma maneira humanista. Aqui ele fala, a sabedoria que não vem do alto, ela é assim, e ela gera facção, ela gera inveja, ela gera polarização, ela gera um complexo de superioridade, onde uma pessoa classifica a outra de uma maneira confusa. E ele diz no verso 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas ele não termina sem dizer o que de fato é a sabedoria do alto. No verso 17 diz assim, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente, e vai dar algumas características, eu queria que você pensasse sobre elas comigo. A sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. É necessário dizer sobre isso. Quando a Bíblia fala de pureza, ela está falando de algo incontaminado. Eu digo que o texto de Tiago, ele segue a forma de dizer de Jesus no Sermão do Monte. E ele vai dizer essa expressão de pureza algumas vezes. Ele fala de olhos puros. Ele fala também sobre olhar para alguém com uma intenção impura. E a expressão toda lá é foco. Por exemplo, quando ele fala de se os olhos se tornarem impuros, ele fala de olhos como janela da alma, e ele diz que esses olhos impuros, e a expressão que ele usa lá é em relação a estrabismo, como por exemplo impuro. Ou seja, ele está olhando para dois lugares ao mesmo tempo. Está me entendendo? Quando ele fala de um olhar puro, ele está dizendo dos dois olhos focados no mesmo alvo. O olhar puro. O olhar com uma intenção pura é pensar uma coisa só, e essa uma coisa só é a coisa que Deus pensa. Quando ele fala de uma sabedoria pura, é aquela que não tem duas intenções, ela só tem uma, ela é incontaminada. E uma intenção pura sempre será uma intenção amorosa. Se há algo mais do que amor, além do amor ou aquém do amor na intenção, essa intenção sempre será impura. Se a maneira de manifestar conhecimento, processar conhecimento, manifestar criatividade está a algo além, aquém ou acrescentado de algo que não seja amor, isso é impureza. Quando nós falamos disso, podemos afirmar pela própria construção da ideia de pureza no livro de Tiago. Se você virar a página, por exemplo, aí na sua Bíblia, e vai perceber que no primeiro capítulo ele vai falar sobre pureza. No capítulo 1, verso 21, diz assim, ó, portanto, despojando-vos de toda impureza e de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele coloca a impureza como associada à maldade, portanto, a pureza ela está associada, obviamente, à bondade e a ser mansidão.
Olha só o que ele vai falar sobre pureza, por exemplo, quando ele vai dizer no próprio capítulo 2, verso 7. Ou melhor, no capítulo 1, verso 27, ele vai dizer assim, olha só. A religião pura e sem mácula para com os Deus o Pai, religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se, mais uma vez um paralelo para impuro, puro, incontaminado do mundo. Pureza é uma definição de bondade e uma ação bondosa aqui. Uma religião pura e sem mácula, ela é bondosa. E ele vai dizer aqui, ela se guarda incontaminado do mundo, e o guardar-se incontaminado do mundo está em paralelo em agir contra aqueles, ou agir para mudar aqueles que sofrem as mazelas do mundo. No capítulo 2, verso 4, diz assim, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tornados de perversos pensamentos, e aqui essa perversidade está relacionada a processos discriminatórios. Quando a gente separa e classifica as pessoas, isso é um sinal de impureza, porque estamos olhando para as pessoas para algo além ou aquém do amor. A sabedoria, porém, que vem do alto, ela é pura. Olhar para as pessoas como Cristo olha e não colocar as nossas intenções carnais nesse olhar. Isso é necessário. Para isso é necessário ser transformado. Ele fala, depois ela é pacífica, indulgente. Portanto, a sabedoria nunca virá destituída de perdão. Tratável. Você conhece alguém tratável? Sabe? Alguma pessoa? Você conhece uma pessoa que de tão santa, tão santa, tão santa que não dá vontade de conversar com ela? Você conhece alguém que é tão puro, tão puro, tão puro, que está sempre sozinho, que as pessoas se sentem cada vez mais pecadores ao estar perto dela? Ou seja, isso é uma pessoa intratável. A santidade em Cristo Jesus é sempre atraente. Mesmo que haja o aspecto da condenação à impureza e ao pecado, mas Cristo atrai. E Cristo em mim e em você sempre será atraente. Cristo era o puro que atraía os impuros. Tratável, ele diz, pleno de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Olha para mim. Quando o texto define sabedoria e você olha essa lista aqui, o que vem na sua mente? Já pensou? Olha o que ele falou, ela é mansa, pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, ou seja, uma pessoa sábia perdoa com facilidade. Uma pessoa sábia, ela não separa, ela aglutina. Ela junta, ela reconcilia. Uma pessoa sábia sabe falar, uma pessoa sábia sabe calar, ele disse isso no capítulo 1. A sabedoria faz e traz para as pessoas aspectos do caráter de Cristo. Juntando tudo que está escrito no capítulo 3, verso 17, nós vamos chegar a uma conclusão, a primeira conclusão, de que sabedoria é, antes de tudo, traços de comportamento. É um pensamento que gera um comportamento. Pessoas sábias são conhecidas pelo seu comportamento. Sabedoria é um fruto do Espírito e fruto do Espírito não se consegue com diplomas. Fruto do Espírito não se consegue com curso. Fruto do Espírito só se consegue por submissão ao Espírito e em oração. Eu não posso terminar de uma outra forma, a não ser pedindo para que Deus nos conceda este fruto, o fruto do Espírito. Se você está comigo, se você deseja ser sábio e manifestar essa salvação e essa sabedoria, me acompanhe. Querido Deus, muito poderíamos te pedir, mas hoje pedimos que teu Espírito inunde o nosso coração e nos faça sábios para a glória do teu nome, o nome santo de Jesus. Amém.